o desafio, entendeu? Então vamos lá, gente. Como aqui dentro de casa, assim, é muito... Gente, não liga pro meu olho, sério. É muito pequeno. Não vai ser tão fácil, mas eu vou tentar, tá bom, gente? Tá bom. Entendeu, gente? Tá bom, então vamos lá, gente. Vamos começar. Yes! Pra primeira. Gente, não ligue porque eu tô olhando pro espelho. Aí eu tô assim, fica assim, ó. Entendeu? Então vamos lá, gente. Yes! Gente, se aparecer uma barata aqui, não. Gente, olha essa baratinha, gente. Olha que bonitinha. Gente, ela fugiu. Enfim, né, gente? Vamos procurar, gente, uma coisa aqui dentro dessa bolsinha, por aqui pelo quarto. Vai ser muito bom, gente. Yes! Então vamos lá, né, pessoal? A gente... antes eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você quer ver muito mais vídeo pra mim conseguir indo evoluindo, porque meu sonho é ter um canal. Então vamos lá, né, gente? Pro vídeo não ficar muito curto, assim, entendeu? Mas vamos lá, né, gente? Gente, tem que abrir. Ai, pessoal. Gente, aqui tem roupas, ó. Tudo roupas minha, tá, gente? Porque essa aqui é a mochila do ano passado. Aqui tem gift... Ai, meu Deus, gente. Comenta aí, gente, quem joga Roblox. Gift card. Olha, gente, gift card. Deixa eu ver. Tinha outro também, mas era... R$5. Yes! Gente, tem mais um montão de coisa. Pera aí, gente, já volto com vocês. Então, gente, eu fui entregar o negócio pra minha irmã, que no caso foi o celular dela que tava... sei. Aqui em cima. Mas, gente, não ligue, tá bom? Gente, eu vou... Ai, meu Deus, socorro. Gente, eu vou procurar aqui, ó. Aqui embaixo, mas eu acho que não vai ter aqui, gente. Então vou procurando nos armários. Gente, não liga pra... Por aqui tem 2 cremes. No caso tem esse aqui que eu... Esse aqui, gente. Deixa eu abrir pra vocês. Tem esse aqui que eu finalizo meu cabelo. Ai, socorro. No caso, tem esse aqui que, ó. Eu não gosto muito dele, mas eu finalizo meu cabelo com ele. E, mano... Ai, cheirinho. Gente, por causa que esse creme dá muito enjoo, entendeu? Por isso. Mas, gente, é isso, pessoal. Vamos procurar, né? Então, né, gente, vamos procurar por onde, gente? A gente pode procurar. Ah, é, pelo armário que Você quer o mouse? a gente sabe procurar. Gente, aqui tem mais 2 cremes que tá cheio. Ó, gente, tá muito pesado. Gente, ai, caraca. Tá muito pesado. Yes! Gente, esse aqui, mano, ele é muito gostoso. Bonito, gente. Na minha opinião, esse aqui é milhares de vezes melhor do que aquele de lá. Gente, escala, me patrocina. Entendeu, gente? Então, né, pessoal, eu guardo aqui. Entendeu? Caraca, calma aí. Ai, meu Deus, calma aí. Calma aí. Deixa eu virar. Eu não estou suportando mais. Deixa eu virar o creme. Ai, caraca, calma aí. Calma aí. Meu Deus, socorro. Gente, aí aqui tem essas coisinhas. Aqui tem... Ai, mano, comenta aí quem tem uma marca desse perfume aqui, tá, gente? Ele é muito cheiroso. Mas não é meu, é da minha irmã, gente. Eu não tenho nenhum até agora. Porque os meus sumiu, entendeu? Esse aqui também. Que não vai dizer o que eu gosto, mas tem esse gelzinho. Esse aqui não tem nada, assim, vibrador. E eu tenho um montão de coisinhas de hidratação. Isso aqui. Se vocês quiserem, gente, eu faço um vídeo só mostrando as minhas coisinhas. Então, gente, vamos continuando.